Não, primeiro saiu o 582 cabeça normal, depois saiu cabeça azul. E aí o 582 é realmente um grande motor Mas nunca tivemos problema com os Rotax. E o GT era inteiramente nacional? Todo nacional. Só o motor que era... Era todo nacional. Trazido de fora. Até que nós tivemos aquela crise grande de 87. E a crise de 87 foi um daqueles, depois do congelamento, aquele troço todo. E o governo, na época, não teve um olhar cuidadoso em cima da aviação pequena, né? Aliás, às vezes eu fiz para um cara lá do governo, ele falou, naquela época não deu para ter olhar para nada, né? Porque foi uma desgraça total para todo lado. Mas aí o que aconteceu? A ISA foi comprada pela Alcoa. A primeira coisa que a Alcoa fez foi proibir a fabricação de tubo de alumínio sem costura. A Mannesmann foi vendida para uma empresa francesa também, cortaram a fabricação. A Metalac parou de fabricar porque perdeu o volume e aí sumiu tudo. Aí tudo virou importado. Aí você começou, mas mesmo assim continuou produzindo. A gente fez, 87 foi um ano muito difícil, a gente ficou uns 6 meses sem vender nada. Imagina, nós tínhamos na época uma empresa com 100 pessoas quase, e de uma hora para outra tem que voltar tudo para trás. Aí depois começou a voltar, mas aí passou a ser tudo importado. Aí tinha que importar. Sim. E aí o que acontece? Um dos grandes problemas que você tem é quando você tem uma empresa que mexe com aviação, você tem duas áreas que você vai. Você tem a área de projeto, desenvolvimento, que é uma área que custa mais caro, que você tem que ter engenheiro, tem que ter projetista, e aquele pessoal custa independente de produzir ou não. É um investimento muito grande, né? É um investimento forte, e ele não acaba, ele está sempre lá. Sim. E você tem a área de montagem, que você monta. E nessa época, então, nós fizemos a opção de começar a trazer algumas coisas de fora e ajustar na montagem. E aí fomos fazendo, nós montamos um pouquinho de cada coisa, Seawind, montamos coiotes, né? Coiotes da Vans, os Aeralis, os Caos. Nessa época... Que motor que vocês colocavam nos coiotes, naquela época? 912. 912 já. Sempre o Rotax. Isso já era 90, já era o 4 né? tempos. O Rotax, o 912 foi lançado em 90. Então, nessa época de 90, a gente montou um monte de tudo coisa. Que aparecia de novidade, pegava e montava. Aí nós atravessamos a 1.000 aeronaves aí no começo dos anos 80. No final dos anos 80. Aeronaves produzidas, né? Que a gente montou e vendeu. Uhum. E aí foi seguindo. Depois veio os Pelicans e os Sportsman. Até que em 2004 nós montamos o primeiro RV. E aí nós acabamos diminuindo a linha para... E qual RV que foi esse primeiro? Primeiro foi o RV4. O 4. Que nós RV4. montamos... Estou apaixonado nesse avião, é muito lindo esse avião. Tá lá com o Valdones. Tá com o Valdones. Nós montamos ele para o Silvio, muito lá do Rio. Silvio e o... Silvio. Depois o Medina ficou com ele. Era ele e mais um senhor que era sócio. Não, era só o Silvio. Era só o Silvio? E aí depois ele foi pro Medina, me deixou, ficou um tempinho com ele. Um pouquinho de tempo. Né? E depois acabou lá na mão do Valdones. Está até hoje com o Valdones, lá em Fortaleza. E aí nós fechamos em Pelican, que depois virou Colby, e nos RVs. E os RVs a gente nós montamos... Primeiro foi o 4, depois nós começamos com os 9. Os 9 nós montamos... praticamente uns 350 9s. Depois nós montamos uns 75 7s, uns 3 8, um 6, que o 6 já não fabricava mais, mas tinha um cara que tinha uma empenagem no Brasil, por conta dessa empenagem a gente conseguiu cortar o resto. Empenagem que muda um pouco a cauda, né? E foi uma luta, hein? Foi uma luta. Boa luta. O 6 era... O 6 ele não era furado. Ele não é pré-montado, nada. Ele vem cru, né? Cruzão. Foi meio complicado. E, bom, depois o que aconteceu? Houve uma migração natural dos 9 para os 10, né? E essa migração acabou reduzindo o tamanho do mercado dos 9, porque o usado começou a entrar no mercado e o 10 começou a andar.
E nós produzimos até hoje 370 10. Então, por alto, só essa linha RV são Mais de 800 aeronaves mais de aí. 800 Para aeronaves. mais. É. É uma demanda boa. É um volume aeronave. grande, foi. Né? Volume grande. E são aeronaves muito boas, né? Todos eles têm a mesma qualidade de voo, né? O projetista Padrão, lá, o Dick Van Goes, é um cara que acertou a mão nisso aí. E eles vêm melhorando a fabricação. Então, antigamente você fazia, por exemplo, no 10 você ainda tinha que fazer, montava no cleco e fazia a furação de ajuste. Hoje não, a furação já vem pronta do fabricante. E eu vejo assim, pela experiência que eu de conviver com a aviação, que ainda tem muito para crescer, né? Porque a frota brasileira da aviação geral é uma frota antiga, né? Digamos assim. Não, eu acho que Você se não concorda? fosse experimental, a aviação estava mais abandonada ainda, estava parada a aviação lá de pequeno porte. Os números falam por si só. Né? Você tem um mercado, hoje, tudo que está registrado no Brasil são 23.500 aeronaves. É tudo que tem registrado. Total, entre helicóptero, experimental, ultraleve, tudo. E aí é um número engraçado, porque... CA válido e suspenso. Tudo. A Flyer produziu até hoje 2.370 aeronaves. 10%, Caramba, 10% do mercado de tudo brasileiro. o que está registrado. Aí se você for ver do que tem registrado, o que voa, que tem CA válido, cai para 15 mil aeronaves, mais ou menos. Desses 15 mil aviões que tem CA válido, 36,5% são experimentais. Das 5.580 aeronaves, isso de acordo com dados do SAR. E os experimentais, a maioria estão tudo com CA válidos, cada um operando, né? Sim. Então, a experimental é hoje 36% do mercado nacional daquilo que voa. Peso, hein? Pesado. É pesado, né? Tem que ser tratado pesado. com mais carinho, né? Parabéns, Claudião, porque olha, uma luta, né? E você não deve vê. ter sido fácil, né? Chegar até aqui, né? Não foi fácil, porque nós nunca tivemos ajuda de ninguém. Então, você vê, a única vez que o governo apareceu lá na fábrica foi quando em 1998, por aí, nos deram lá o título de Empresa de Interesse Nacional para o Ministério da Defesa. Isso em 98. Aí nós achamos que iam ganhar um dinheirinho. Um incentivo. Mas o incentivo foi que os nossos funcionários foram dispensados do serviço militar. Esse foi o incentivo. Mas também não podemos reclamar. Sim. A gente sempre teve algumas vantagens que sempre vinham da Embraer. E a Embraer sempre teve prestígio por ser uma grande exportadora e uma produtora de tecnologia, né? Então a gente sempre pegou algumas coisas que eram feitas para eles e a gente acabava pegando junto. Só nos últimos anos que o mercado parece que virou palavrão você falar em experimental, né? Sim. E aí deu essa mudança toda. Aí em 2016, em 14, na verdade, e as empresas foram proibidas de fabricar experimental,